Dona Olá, Lúcia. entrou. Tudo bem, Tudo, Paulo? tudo na paz, tudo feliz aqui com com esse novo encontro, um bate-papo gostoso com a galerinha, né? Sim, nossa, seja muito bem-vindo. Então, vamos começando mais um programa Psíquicos, né? Eu, Ana Placucci, Paulo Grande, psicólogos, e o tema de hoje é influência das redes sociais na escolha amorosa. Então, vamos começando, né, Paulo? Sim. Eu penso, Paulo, que existe de fato uma influência quando uma pessoa vai escolher, né, tá com os pretendentes à vista, essas influências que você pode escolher uma pessoa ou outra, ou não escolher ninguém, e as redes sociais influenciam de uma certa forma para isso, né? Aí vamos dizer como, né? Eu penso assim, né? Tem a questão, tem uma influência que pode ser positiva e uma influência negativa, né? Se a gente pensar bem, as redes sociais servem como uma ponte entre as pessoas, né? Uma forma de conexão, né? Então, vamos pensar assim no lado positivo das redes, né? Nessa influência. Que seria isso, acho que em primeiro lugar, essa ponte, essa facilidade de fazer conexões, né? Onde a gente conhece todo mundo, né? Conhece várias pessoas através da internet, pode-se fazer amizades. Hoje em dia tem cursos que são feitos online, aí as pessoas vão se agregando, vão se comunicando. Tem os aplicativos de relacionamento, tem as redes sociais, né, as básicas que a gente já conhece, o Facebook, o Instagram, o TikTok, e entre outras, que você vai convidando amigos ou seguindo pessoas, né, para fazer parte da sua rede de amigos, né, da sua rede de conhecidos. E é uma grande oportunidade para conhecer pessoas, né? Tem muita paquera nas redes sociais, de ambos os lados, né? Tem uma coisa assim da curtida, quando a pessoa curte, ela tá afim, mas também às vezes não é que tá afim, é porque achou interessante alguma coisa que a pessoa postou. Então tem que tomar esse cuidado, né? Para saber divergir aí do que o que é que está acontecendo, né? Aí tem os aplicativos de relacionamento que são de fato para você curtir, dar o match, né? Aquele encontro entre as pessoas, aí depois as pessoas começam a se conversar nesse aplicativo, aí marcam encontros, né? Tem um lado positivo. Por exemplo, Paulo, eu tenho. Não foram poucos, não. Alguns pacientes já namoram sério, casaram, ou estabeleceram amizades com pessoas vindas dos aplicativos de relacionamento, né? Então, não é só para curtição, acaba acontecendo mesmo o desenvolvimento de um relacionamento, né? É importante falar isso, porque senão fica aquele preconceito, né? Que aplicativo de relacionamento é só passatempo, é só para se divertir. Tem as pessoas que estão lá para isso, e tem aquelas que não, que estão às vezes buscando de fato um parceiro, uma parceira, e assim vai, né? Aí tem a questão, né, do lado positivo, que é o fato da pessoa poder se expor, né? Então, uma pessoa solteira pode se expor nas redes sociais, nas próprias redes, se expor no sentido não de só fisicamente, não é isso que eu estou falando, mas falar dos interesses dela, de mostrar os grupos que ela faz parte, quais são os interesses de vida, os objetivos e também a imagem dela, né? Que acaba conquistando, gerando interesse nas outras pessoas para se conquistar uma parceira ou um parceiro, né? Então, isso facilita muito essa questão do se expor na rede social, né? Compartilhar algumas vivências. Então, tem pessoas, às vezes, que vão observando o outro de longe, né? Fala assim, olha, essa pessoa aqui tem os mesmos interesses, olha, ela vai no mesmo parque que eu, nossa, ela gosta de cinema, nossa,
olha, ela gosta de ler livros de filosofia, sei lá, qualquer tema que cada um tem interesse, né? Então, isso vai chamando atenção para os afins, para as pessoas que se identificam, para gerar novas conexões e possíveis novos relacionamentos, né? E o pretendente também, ambos os lados, né? Então, às vezes, já tem até uma paquerinha rolando, ou alguém que você conhece até na vida real, aí você vai lá, olha na internet que todo mundo faz isso, né? Começa a dar uma fuçada na rede social do outro, para ver se de fato faz sentido uma ou o outro irem lá conversar com a pessoa, porque às vezes a primeira impressão pode ser boa, mas você fala assim, nossa, mas a pessoa não tem nada a ver comigo. Então as redes sociais servem para isso, né? Também. E também é perigoso, né? Porque depende do que você expõe, às vezes não está retratando exatamente o que você é, né? E daí eu já começo a falar um pouco das negativas. Mas antes eu queria ouvir de você, Paulo. O que Hum. você acha disso, assim? Que você vê de positivo? O que as redes podem facilitar, ajudar para para esse vínculo, esses relacionamentos? Então, Ana Lúcia, eu estava aqui pensando, né? Os métodos foram mudando ao longo dos anos, mas a essência é a mesma, né? Estou pensando Sim, aqui, no tempo dos nossos avós, eles iam na pracinha na cidade do interior e os homens giravam de um lado, para um lado, as meninas do outro, iam trocando olhares, né? Juntavam-se em grupos para bater um papo. Aí já no meu tempo, né? Que foi esses dias atrás aí. Nós íamos, tinha umas baladinhas, uns bares temáticos, um rolezinho de carro e ia se conhecendo pessoas, a velha paquera, a lábia, né? sim. É, que acabava gerando encontros, né? Mas qual é a essência da coisa? Por que nós buscamos alguém, né? Uhum, Acho que esse é um ponto interessante de se olhar. Por que nos apaixonamos? Acho que ah, pensem como quiser, Deus, o Criador de tudo, o Criador do universo, ou a natureza, assim, né? Cada um na sua crença, mas tudo foi gira de uma forma perfeita, porque nós nos atraímos um pelos outros, né? uhum, E qual é a função dessa relação? Por que nos apaixonamos? Que paixão é diferente de amor? Essa paixão, ela vem de um impulso interno, né? Carregado de sonhos, de fantasias, nesse encontro com o outro. E qual é a função desse encontro com o outro? Seria, seria um caminho para o meu desenvolvimento, né? Porque a vida ela nos empurra para isso, para o nosso crescimento individual, né? E é nessa troca com o outro que eu vou me reconhecer como um ser humano pleno, né? Eu vou resvalar nas minhas limitações e o outro vai ser um instrumento para o meu crescimento e vice-versa. Então, quando a gente tem essa consciência de que esse encontro ele é muito mais do que algo físico, é muito mais do que um mero encontro ligado aos sentidos, né? Os sentidos do prazer, das emoções, mas quando a gente encontra, dá a esse encontro um sentido mais profundo, aí já passa a ser um encontro de almas, né? Em busca de uma relação profunda, que vai nos levar para um crescimento, e aí a gente, em algum momento, essa paixão, ela tem um prazo de validade, se rola, né, a relação, ambos se apaixonam, porque até o Jung falava muito disso, na questão da sincronicidade. Nós vamos nos apaixonar ou encontrar alguém que esteja energeticamente, essa, que ele chamava de energia psíquica, né, conectado na mesma busca, né, nos mesmos caminhos que eu estou buscando. Isso é incrível, se você observar, isso é mesmo. Pode ver que muitas os nossos encontros, a outra pessoa, no primeiro momento, está cheia de fantasia, mas depois a gente vai observando ao longo do tempo que aquela pessoa
ela está mexendo em algo que eu preciso trabalhar em mim. Eu estou desenvolvendo as minhas virtudes que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor para mim e para outra, e para o mundo. Né? Então isso é incrível. Aí essa paixão com o tempo, ela que é carregada de fantasias, de sonhos, né? É, muito relacionados também à nossa história de vida, traumas, frustrações, aprendizados, né? Aí essa paixão ela vai se dissolvendo e vai dando lugar a outra coisa. Ou termina em nada, né? Cada um segue a sua vida, ou isso vai se convertendo em amor. Aí sim, o amor já é um sentimento profundo onde a gente conhece e reconhece o outro na sua integralidade, com as suas virtudes, com as suas limitações, suas dificuldades, e a gente aceita o outro como ele é, não mais do jeito que eu pintei, do jeito que eu idealizei, mas o outro passa a ser um ser humano pleno, né? Aí nessa troca, a gente vai colaborar para o outro crescer, né? Eu vou estar crescendo e vice-versa. Então isso é incrível como funciona. E hoje tem essa ferramenta, né, das redes sociais, esses aplicativos que eu acredito, são instrumentos bem legais, né, para a gente conhecer pessoas. A dinâmica mudou muito hoje, né? Mas é aquilo Sim, que você está falando, com cautela, com atenção, mas sem perder essa essência. Sempre a gente questionando o que eu quero, o que eu estou buscando, né? Quem eu quero encontrar, por quê? Né? Fazer essas perguntas inteiras para ver como eu estou internamente, se eu não estou querendo só tampar um vazio existencial, ou alguém que dê conta das minhas neuroses, das minhas carências, das minhas dores, ou eu quero encontrar alguém para construir algo. Né? É isso aí, né, Ana? com certeza. Você vê, esse é o lado positivo, né? Que as redes sociais acabam gerando todo esse caminho que você acabou de descrever. E a importância de se relacionar, né, Paulo? Então, Uhum, assim, tem muita coisa boa que a rede social oferece, a internet uhum, oferece, né? E a gente não pode simplesmente abrir mão disso, né? uhum, É, que nem você falou, antigamente era assim, por exemplo, cidade do interior era na pracinha do centro da cidade, que as pessoas era presencial a coisa, agora não. A praça pública é a rede social, né? É a isso. Uhum, internet. Isso que é uhum, interessante. E com as suas regras e diretrizes muito individuais, né? Muito estabelecidas, né? Na sim. praça da pracinha da cidade é de um jeito e na praça pública, né, da internet é de outro, né? Uhum. Até porque Agora, a dinâmica era outra, né? Na cidade do interior, normalmente todo mundo se conhecia, ainda que superficialmente, ainda tinha. Ah, aquela pessoa é filho de tal família, é sobrinho. Então, hoje nos deparamos com pessoas totalmente desconhecidas, até mesmo de outros países, né? Então, precisa de uma certa cautela nisso tudo para não cair em, em armadilhas, né? Até porque nós mesmos, com boas intenções, no primeiro momento, nós vestimos um personagem, porque nós queremos mostrar ao outro o nosso melhor, né? As nossas perfeições, a partir sim, daquilo que eu acredito, né? Mas sim. na internet hoje, para se construir esse personagem, é muito mais fácil, tem muito mais recurso, né, do que tinha Uhum. quando você faz um encontro frente a frente, numa praça, num shopping, seja onde for, né? Sim. E também tem essas surpresas, né? Quanta gente que você encontra, às vezes conhecidos ou amigos seus, que falam assim: Nossa, você conhece tal pessoa? Eu vi que ela também é teu amigo no Facebook, que ela te segue no Uhum, Instagram. Tem essas confluências, assim, né? Que vai falando assim: aham, Nossa, esse mundo é pequeno. É muito uhum, interessante isso. Também uhum, serve, né? Uma forma de acabar direcionando. Você fala: Ah, sim, conheço aquela pessoa, uma pessoa legal. Ou não, né? Quer é, dizer, você é uma vê, aí já referência, começa, né? né? Aham, Você vê como aham, já começam as influências, né?
Como tem, ó. É interessante a gente falar, Paulo, um pouco dos lados negativos, né, das influências nessa Ah, escolha amorosa pelas redes sociais, pela internet, né? uhum, Por exemplo, essa questão da exposição. Então, você tem lá a sua página do seu Instagram, do seu Facebook, enfim, você coloca algumas fotos, você que se comporta de uma certa maneira na internet, né? Falo você, todos nós, né? Todos nós. A gente curte um, não curte o outro, ou não curte ninguém, ou curte todo mundo, como é que é? Que tipo do que você está expondo ali, né? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa, um lado negativo é que a rede social acaba despertando o ciúmes e insegurança, às vezes, da parte de um e de outro, dos uhum, pretendentes, né? No uhum. sentido, às vezes, por exemplo, você conheceu alguém, e aí você vai olhar na rede social da pessoa, ela tirou foto com uma parceira, né? Com, com uma outra pessoa qualquer, né? Se a gente pensar assim. Então, assim, Um nossa, será que é amigo. namorado? Pois é. Será que é namorada? Uhum, Aí isso gera aí você vai fuçando cada vez mais para tentar entender o que vive aquela pessoa. E às vezes nessas exposições as pessoas não são tão claras assim, não fica claro se é amigo, se é namorada, se o que é, se é irmã, se é uhum, sobrinha, não dá para saber uhum. às vezes. E aí isso acaba inibindo, um lado negativo é esse, acaba inibindo esse relacionamento de ir para frente, porque a pessoa já deduz, né? Já sei, e não sabe nada da pessoa. Então é um risco, tem que se examinar muito que cada um posta nas redes sociais, né? O que está transparecendo para os outros, né? E Não, isso não é? é um risco enorme, né? A gente, nós em consultório, mesmo em conversas, a gente vê quantas pessoas se expõem excessivamente, aquela questão até mesmo em pouco tempo de namoro, de se conhecer, já estão no excesso de intimidade sem conhecer a essência do outro. É aquela coisa da troca de fotos íntimas, isso é extremamente perigoso. Ai, mas a pessoa é legal, ela é de confiança até onde? Né? Porque o dia que briga, o dia que gera uma raivinha, quer se vingar, vai expor. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente posta. Não só uma coisa, uma foto íntima, mas quem. Fotos de coisas relacionadas até mesmo ao trabalho, à condição financeira, à família, que de repente a gente pode cair na mão de uma pessoa mal intencionada ou de uma pessoa mal resolvida com a vida que ela vai sentir inveja de algo que você tem uma rede de amigos legais, bacana, e essa pessoa se sente incomodada com isso. Então, é complexo mesmo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente expõe da nossa vida nas redes sociais, porque jogou na rede, está para sempre, viu? É difícil. É bem o que você falou, às vezes uma foto, né, que o pessoal chama de nude, tem aqueles, até pessoas, companheiros que, é o que você falou, enquanto tá tudo bem, tá tudo Uhum, ótimo. Depois que um fica magoado com o outro, acaba querendo se vingar, né? É uhum, muito delicado isso, né? uhum. E acontece mesmo, E não, a muito, gente não pode infelizmente. fingir que não, né? Uhum, Porque aí remete ao emocional daquela pessoa, como é que ela lida com as suas frustrações, né? E não é todo mundo que lida bem, não aprende a lidar e como lidar com as frustrações, né? Acaba uhum. sendo, às vezes, agressivos, hostis, né? Isso. Uhum, Vingativos, e é complicado isso, é muito uhum. complicado, né? Isso existe na vida real também, mas assim, a gente está falando aqui, né, do aspecto negativo agora, né, Sim, da dessa rede social. exposição nas redes, né? Uhum, É, você uhum, vê, né, por exemplo, tem gente que acaba mostrando, né, amigos, colegas, fala assim, ó, tô interessada, né, um cara chega e fala assim, ó, para você, um amigo seu fala assim, ó, tô interessada nessa menina aqui, nessa pessoa aqui, olha aqui, dá uma olhada para mim, né? uhum, E aí você vai fazer um comentário, né? E vai acabar influenciando uhum. essa pessoa
de uma certa forma, né? Uhum. E depende muito do que também seu amigo vai ler sobre os posts dela na internet, né? Sim, então, se Uhum. tiver alguns comentários interessantes, ele vai falar, nossa, essa pessoa acho que é legal, sim. Ou se tiver alguém, essa pessoa brigou com alguém e colocou alguma coisa na rede social, falando, ih, opa, acho que isso daí não vai dar muito certo. Então já Uhum. começa a minar esse caminho, né? Tem Sim. essa, sabe, excesso de exposição e tudo mais, Uhum. né? Uhum. E- Então, é complicado isso também, né? Sim. E também esperar que alguém valide mesmo a tua escolha, né? Sim. Tá lá exposta, é uma pessoa que está É. exposta na rede social. Então, e, Mas o e sabe o o que 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 a você pessoa. acha, né? Pois é. Pois é. E aquilo lá, o que essa pessoa está expondo, né? Será que ela está expondo muito assim, só um personagem ou tem alguma coisa de essência lá, né? Então é isso, a gente precisa ter essa cautela, porque se é só um personagem, em algum momento esse personagem se dissolve, né? Ou vai virar outros personagens, né? E a hora que a vida cai na real, né, já pode ter deixado algumas feridas no caminho aí. Então, é muito cuidar com aquilo que a gente põe sobre nós e com aquilo que a gente vê do outro, né? Que é aquilo que eu É, estava falando, né, Ana Lúcia? A gente, quando vai tá em busca de alguém, né? A gente está com aquele vazio em busca de alguém, a gente vai carregado de sonhos e fantasias, como eu falei, né? Então, no primeiro momento, a gente vai olhar para uma pessoa com esse olhar, o nosso olhar carregado de sonhos e fantasias. Então, por isso que é tão importante a gente ser cauteloso. E de que forma eu estou olhando para o outro? Será que não está tendo um excesso? Quando é um excesso de fantasia, de projeção, precisa ver o quanto eu estou carente, o quanto eu estou sofrendo com a minha condição existencial, com esses meus vazios, com esses meus medos, frustrações, traumas, e eu estou querendo muito encontrar alguém que vai consertar a minha vida, vai consertar o meu passado, vai me curar das minhas dores. Isso é extremamente problemático, porque eu posso cair numa enroscada grave, que eu vou projetar tudo isso em um outro, e depois o outro não vai corresponder, ou o outro, de repente, por questões dele também, vai tripudiar, vai ser abusivo, porque eu sou frágil, né? Eu estou desesperado tentando encontrar alguém, e vou arrumar um baita problema. Então, eu primeiro preciso me conhecer, eu primeiro preciso me amar profundamente. Se eu quero ser amado por alguém, eu primeiro preciso me amar, me aceitar, encontrar o meu propósito de vida, o meu sentido de vida, para me harmonizar primeiro comigo mesmo, para encontrar alguém dessa forma também, saudável, equilibrado, bem estruturado, para que essa relação caminhe com esse propósito, né? Isso sim. é muito importante. Primeiro, como eu estou internamente. E se eu for só buscar alguém para consertar a minha vida, tem grande chance de dar ruim. É, e você está falando das expectativas, né? Que o pessoal que está olhando as redes cria uma expectativa irreal, às Uhum, vezes, irreal, né? uhum, Sabe? Achando que a pessoa é de um jeito, mas ela é de outra. A uhum, idealização, né? Porque proporciona esse lugar de idealizar as pessoas, né? uhum, Mesmo um aplicativo de relacionamento. Você começa a olhar, examinar, a pessoa procura postar ali o que ela tem de melhor, fotos uhum, melhores, ela coloca uma frase bacana uhum. para se mostrar interessante, né? Então, O homem vai colocar o seu carrão importado. então, você vê, É, daí quem está buscando pode gerar muita idealização. Aí sim. acaba se decepcionando, Uhum, e às vezes perde tempo também, né? Acho que esse é um lado negativo de ficar, se perder tempo com essas, com o que não é real, com o que a pessoa sim. não é de fato, né? É, Isso pode acontecer na vida real, quando você conhece alguém presencialmente, mas é diferente, porque as coisas vão num outro ritmo, né? sim, Mas tem que se tomar esse cuidado também, né? sim.
Fala. E nesses cuidados, né, naquela questão, às vezes a gente pode se encantar pela pessoa no aplicativo, né, nas redes sociais, e rola um papo gostoso, bacana, vai fluindo, a gente vai percebendo que aquela pessoa é uma pessoa bacana. Ah, então vamos marcar um encontro aí para a gente começar, né, estabelecer um vínculo maior. E nesse primeiro encontro também precisa ter cuidado também, porque onde nós vamos, né? É melhor recomendação, inclusive de pessoas já policiais que muitas vezes são treinados e técnicos nessa área, né? Desses golpes, né? Então, a recomendação é que se vá primeiro a um lugar movimentado, um lugar que tenha... Vamos tomar um café num shopping, por exemplo. Tá, é um lugar movimentado, você não está se expondo, é uma forma de você conhecer melhor essa pessoa. Depois comece a buscar onde essa pessoa mora, né? Quem são os amigos, os familiares, onde trabalha, com o que trabalha, para a gente se cercar de verdades. Porque, infelizmente, os manipuladores, os narcisistas, os psicopatas, são extremamente manipuladores e falam com tamanha convicção que envolve a pessoa carente, a pessoa fragilizada. A pessoa fragilizada é muito fácil de ser envolvida. Né? E esse narcisista manipulador, ele é muito hábil com isso. Então a gente precisa ter muito cuidado para não acabar caindo numa cilada e sofrendo profundamente. Né? Quantas histórias eu ouço de moças assim que caem num conto desse, aí o cara começa com a história. Nossa, hoje eu tive um problema financeiro aí, você tem uma graninha para me arrumar aí até semana que vem, né? Que eu estou esperando fechar um negócio aí que vai ser uma grande virada. Sabe aquelas conversinhas do malandro, né? E tem Hum. mulher que vai entrando, né? Infelizmente. E São. tem muita, Uhum, muita gente que faz sim. isso. É que nem o Então. caso mesmo que a gente escuta toda hora, né? A gente lê sobre essas notícias das moças, né? Que é Uhum, quadrilhas, né? Que sim. colocam lá as fotos de moças Aham, bonitas e desenvolvem um papo legal, então vai uhum, conquistando a confiança do homem. E uhum, teve casos até de assassinatos dessas sim, quadrilhas, que não sim. tinha moça nenhuma, ou até tinha, mas ela fazia Uhum, parte, sim. né, para fazer sequestro Uhum, relâmpago, enfim, uhum, enfim, aí pode acontecer de tudo, né? sim. Então esse é um ponto negativo mesmo e tem que ficar atento, né? Todo Uhum, mundo tem que estar super ligado, né? Tanto homem quanto mulher, né? Você uhum. vê, e homem achando que, não, imagina, uma moça não vai fazer mal para mim, né? Uma mulher não tem como fazer mal para mim, mas tem uma quadrilha por trás dela, né? Sim. E tem Quer mulher que dizer, faz muito mal, sim, sim, sozinha. Ela pode não fazer assim fisicamente, né? Mas uhum, depois que ela envolve o sujeito, ela começa, como eu falei, se aproveitar de questões financeiras, por exemplo, né? uhum, Depois que o cara, quando está envolvido na paixão, né? A paixão é cega. Então ele com medo de perder, se ele é inseguro, ele tem medo de perder aquela relação, ele começa a ceder, ele se deixa ser manipulado, né? Então é complexo mesmo. Por isso que a gente precisa ter muita cautela. As redes sociais são muito legais, mas a cautela é sempre necessária para qualquer situação, né, Ana? com certeza. E tem também aquele lado da perda da privacidade, né? Sabe, o excesso de exposição. Então, esse é um lado negativo também, porque pode levar a mal entendidos, a Uhum. interpretações equivocadas de ambos os lados, né? Você está paquerando alguém na internet, você fala, opa,